Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Luiz Fernando Graneto, aqui do curso de Psicologia do Centro Universitário FAG, e estamos aqui nesse momento com uma missão super importante, que é falar um pouquinho de uma abordagem da psicologia. Abordagem centrada na pessoa. Você já ouviu falar? Se você ainda não conhece, eu acho que vale muito a pena você ficar por aqui com a gente. Juntamente dessa missão, estamos aqui com alguns acadêmicos, né, do curso de psicologia, do 10º período aqui, então já estão com um pezinho ali no CRP, né, quase formados. E esses acadêmicos têm algo em comum, além de estar no 10º período, eles são acadêmicos que têm o seu estágio, sua prática clínica aqui na Clínica FAG, sob a mesma perspectiva, que é essa perspectiva da abordagem centrada na pessoa. A nossa missão, então, na verdade, são algumas missões, né? Primeiramente, descobrir que abordagem é essa, né? Que abordagem nós estamos falando, como ela aparece dentro do curso de psicologia e qual a importância dessa abordagem para a ciência psicológica, né? E aí a gente pode comentar um pouquinho, é claro que a ideia aqui é levar um pouquinho mais em um bate-papo, né? Que a gente venha conversar, entender um pouquinho também as trajetórias de vocês, como que essa abordagem surge para vocês, esse primeiro contato, o lugar que ela ocupa hoje, e também para a gente entender um pouquinho os desafios, possibilidades que essa abordagem apresenta. E uma forma lá final, na nossa conclusão, nós também temos uma missão que é divulgar um pouquinho o nosso evento, né? Que está acontecendo aí no próximo final de semana, nos próximos dias, que é a 2ª edição da abordagem centrada na pessoa. Essa jornada da abordagem centrada na pessoa, melhor dizendo, ela vai ocorrer na sexta-feira e no sábado, aqui no auditório do Bloco 1, do Centro Universitário FAG, e está trazendo aí diversos nomes, e também, então, temos essa missão de divulgar um pouquinho e comentar com vocês sobre esse evento, que com certeza tem muito a agregar aí para todos os participantes. Muito bem. Que abordagem estamos falando, né? Abordagem centrada na pessoa. Eu acho que para a gente começar a conversar, seria interessante a gente pensar de que quem está olhando de fora, dentro da psicologia, muitas vezes tem aquela compreensão, aquela ideia de que nós estamos falando de uma psicologia só, né? E o que não é verdade. Nós temos psicologias, né? Várias óticas diferentes nessa tentativa de compreensão do ser humano, nessa tentativa de auxiliar e de se colocar à disposição aí de facilitar processos de mudança de comportamento, mudanças de pensamento, enfim, auxiliar o ser humano no seu existir, né? E aí, não sei o que vocês gostariam de comentar, eu gostaria que cada um de vocês também se apresentasse um pouquinho rapidamente, antes da gente avançar, mas daí a gente já poderia começar, se vocês toparem, por esse ponto inicial. Abordagem. O que seria uma abordagem? Para quem não conhece da psicologia, abordagem psicológica, né? Bom, primeiramente, meu nome é Carlos, agora seria tarde, então boa tarde, tenho 22 anos, eu estou no último período de psicologia. E, bom, quando se fala de abordagem, a gente pode acabar pensando sobre possíveis caminhos a serem seguidos na trajetória, quase como se fosse um estilo de vida. Se a gente fosse pensar nas abordagens da psicologia ou como pessoas de fora podem acabar encontrando o que é essa ótica, poderia pensar como se fosse uma resolução de problemas, como se fosse uma busca para cada caminho eu consigo resolver tal tipo de problema. E eu consigo ver as abordagens muito mais como se fossem o meu próprio estilo de vida, sabe? E, bom, quando a gente vai falar, então, sobre a abordagem centrada na pessoa em si, falando tanto como pessoa quanto terapeuta, acaba influenciando no dia a dia meus pensamentos, meu modo de ser, a maneira que eu gostaria de me apresentar e como todas essas coisas acabam me afetando positivamente ou negativamente e como tudo isso vai me ajudando no meu dia a dia, sabe? Muito bem. Então, Carlos, a psicologia, então, ela teria essas possibilidades de atuação para aquela pessoa que se dispõe a se tornar um psicólogo. Então, então, quando a gente fala de abordagens, quer dizer que não existe um único jeito, uma única forma de abordar esse contato com as pessoas que buscam o trabalho do profissional da psicologia. Então, seria isso, né? Isso mesmo. Eu me chamo Manuela e eu concordo com tudo isso que o meu colega Carlos falou sobre as escolhas das abordagens. Exatamente como ele falou, eu também me vejo dentro da abordagem centrada na pessoa, porque também é meu modo de ser.
E cada abordagem também corresponde aí à maneira de cada um também exercer sua profissão, de fazer suas intervenções, de ajudar o outro. A maneira que enxerga o outro, né? A maneira que enxerga o mundo. E é isso. Minha colega agora. Lívia, quer nos contar um pouquinho de como é essa abordagem para ti? Já te falei teu nome, mas se quiser falar um pouquinho de você também. Eu me chamo Lívia, eu concordo também com meus colegas e para mim cada abordagem ela tem sim uma visão de mundo que são todas muito interessantes e de uma certa forma são corretas, né, para aqueles que enxergam ela e levam para a vida. E eu acho bem legal assim da abordagem centrada na pessoa é que a gente pode se colocar não o nosso mundo no mundo do outro, mas colocar a gente no mundo do outro e entender como a pessoa realmente sente e passa por cada situação. É como se fosse uma abordagem que compreende, então, a responsabilidade que é ser terapeuta para alguém, né? Porque nós vemos em outras propostas, então, para um resumo de tudo isso que vocês falam, né? Nós temos a psicologia nascendo a partir de um movimento, então, da psicanálise. Né, da psicanálise, então ali com Freud, com Lacan e outros teóricos que estão ali desenvolvendo a psicologia e que foram muito importantes historicamente para que a gente pudesse chegar onde a gente está. Após vem um movimento então de uma segunda força que seriam os behavioristas, os comportamentalistas. Essa abordagem centrada na pessoa, quando ela aparece aí dentro de uma terceira força que seria essa psicologia humanista, que está propondo que o ser humano, a única forma de medir o ser humano deveria ser pelo próprio ser humano, pela própria ótica dele, que não eu olho ele antes de qualquer coisa, antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer rotulação, eu olho uma pessoa que está por ali. Né? Então, essa é meio que como se a pessoa que está propondo, né, que é o psicólogo norte-americano Carl Rogers, ele tivesse essa compreensão da responsabilidade que é você estar na frente de uma outra pessoa e essa pessoa estar depositando em ti confiança. Confiança de quê? Confiança que muitas vezes dentro do setting terapêutico ela vai compartilhar as suas dores, as suas alegrias e que dentro desse processo seja eficaz para ela, né? Que ela consiga encontrar alguma relação de ajuda em tudo isso. Ele compreende, eu acho que não somente a responsabilidade, mas também o quanto é difícil ser terapêutico para alguém, né? No nosso dia a dia mesmo, se a gente for parar para pensar, será que os nossos amigos, os nossos familiares, eles estão à disposição, prontos ali para nos acolher, para nos escutar? Muitas vezes vem aquela perguntinha, né, tá tudo bem? Mas é uma pergunta retórica que, na verdade, não está muito preocupado com saber a resposta mesmo. Se você fala, não está muito bem, às vezes a pessoa nem tempo tem para te ouvir. Né? Então, quando essa abordagem centrada na pessoa, então a gente já entendeu que na psicologia existem abordagens. Então, é uma abordagem dentre todas as outras abordagens que a psicologia oferece. Mas quando fala centrado na pessoa, o que isso significa? Centrar-se em uma pessoa. Porque eu entendo que isso é difícil de fazer. Né? E aí vocês que estão aí no 10º, já com as práticas de vocês, esse centrar-se na pessoa. Eu estou aqui atendendo a Manu. Eu não quero dizer que não estejam passando outros pensamentos, outras preocupações, porque eu também sou um ser humano, enquanto psicólogo. Mas como fazer com que, mesmo com tudo isso, com o meu mundo interno, com as minhas preocupações, com o meu jeito de ser, eu consiga ficar centrado na pessoa que está na minha frente? É fácil? O que vocês acham? Olha, eu acho que não é fácil. Estou falando o que eu compreendo com a minha experiência. Porque é uma prática, né? Isso envolve também habilidades, lógico. E você se centrar numa pessoa, por exemplo, que fala muito dentro da abordagem centrada na pessoa, que o Carl Rogers ele trazia para nós, é sobre a empatia. Mas o que é ser empático? Não é você se colocar no lugar do outro. Você não vai se colocar no lugar do outro, né? Você vai tentar chegar o mais próximo que você conseguir, para entender o outro, entender o mundo do outro. Porque ninguém conhece a pessoa do que ela mesma. Isso é impossível, né? Sim. Se a gente for falar sobre se colocar no lugar do outro, é realmente uma impossibilidade. Então, por isso daí vem a relação da compreensão empática.
Na minha opinião, o que mais dá um ar de uma certa dificuldade é que eu vejo que pessoas possuem interpretações dentro de algumas perspectivas. Como, por exemplo, sei lá, eu estou olhando esse microfone, para mim ele está sendo num ponto de vista, para você está sendo outro ponto de vista. E cada pessoa possui sua interpretação dentro do mundo dela e dentro de todas as vivências que ela teve. Então, você conseguir centrar na pessoa é como se fosse aquela tentativa de você entender o mundo, aquela percepção daquela pessoa, e essa tentativa estaria sendo o caminho de facilitador terapêutico, que com o tempo vai passando, cada vez mais você vai entendendo esse mundo, esse campo simbólico. E, bom, acredito que como objetivo, né, conseguir possibilitar que a pessoa consiga, no mundo dela, ver cada vez mais possibilidades, acredito que é um dos objetivos mais fascinantes dessa abordagem, né? Para a gente conseguir facilitar mesmo a vida do outro e não dar o caminho, né? Facilitar para que ela chegue lá sozinha. Dar o caminho seria mais fácil para quem? Né? Porque nós estamos defendendo, então, que dar um caminho já que está pré-estipulado, antes de concentrar-se, entender, compreender a pessoa, é como se eu estivesse medindo ela com outra coisa, né? Entendendo que ela seria uma coisa, na verdade, não um ser, né? E não uma pessoa. Então, essa diferenciação ela é extremamente importante. Quando você fala desse movimento, vocês falam desse movimento de compreensão empática, tem um exemplo que eu tenho usado em sala de aula e que está fazendo bastante sentido, que é, nós temos o outro em uma posição, eu estou na minha, enquanto psicólogo. E ele, ao observar, então, o meu microfone, Carlos, você tem a sua perspectiva, e a gente poderia ficar numa queda de braço. Não, para mim é isso, para você é o que você está enxergando. Mas a compreensão empática, ela faz com que eu me movimente e vá para próximo do Carlos para que eu consiga tentar enxergar a partir da ótica dele. Eu não vou enxergar a partir da ótica dele porque eu não sou ele. Mas eu estou junto, próximo dele. E pode ser que, estando do lado dele, eu mesmo assim não consiga compreender as mesmas coisas que ele está vendo. Mas a abordagem ela está dando luz e falando muito sobre um esforço por parte do terapeuta. A partir do momento que eu, enquanto terapeuta, eu saio daquela posição de suposto saber e vou em direção a tentar compreender a ótica do outro, isso, de certa forma, costuma surpreender as pessoas, né? Opa, eu sou digno de confiança, digno que alguém faça esse esforço para tentar me compreender. Isso costuma surpreender, né? Costuma surpreender, porque as pessoas vêm buscar, muitas vezes, o profissional da psicologia em busca da resposta. Uma resposta que seria do outro e não dela. Quando a gente faz esse movimento daí de cada vez mais se aproximar de experiências de outras pessoas com essa tal compreensão empática, e também daí outra das atitudes facilitadoras seria a aceitação incondicional. Falando desses pontos, um pouco antes de entrar nesse caminho da aceitação incondicional, bate muito numa relação também de estilo de vida. Na minha opinião, quanto mais acaba percebendo que existem outros tipos de vivências, outros tipos de experiências e por aí vai, interpretações, eu acredito que, como pessoa, acaba conseguindo elaborar ou até mesmo criar uma capacidade chamada resiliência, sabe? Quanto mais acaba aprofundando, percebendo que a minha opinião não é a única que existe, me parece que, vamos dar de exemplo como se fosse um elástico, esse elástico cada vez ele consegue se esticar mais. Se esticando mais, me parece que você consegue ser mais flexível na sua vida, sabe? Então, por exemplo, antes que a gente estava falando sobre as escolhas das abordagens, ela bate também não apenas numa relação de tipo, foi fácil de estudar ou está se encaixando para os meus atendimentos, também como que ela se encaixa na minha vida e como ela faz sentido para a minha vida, né? E assim, e uma das dificuldades dentro da psicologia, de quem está iniciando, tanto dentro da abordagem centrada na pessoa, tanto outras abordagens, quem acabou de se formar fica muito apegado nas técnicas, né? O que vai ter dentro, como que eu vou atender aquela pessoa? Será que eu vou ser aceito pelo meu cliente? Será que eu vou colocar essa técnica certa? Será que eu vou ajudar ela? Aí você fica muito preso nas técnicas, nas teorias, e você acaba perdendo o foco da pessoa. Por isso, essa abordagem, ela também tenta se centrar na pessoa. O Rogers, ele tentava fugir um pouquinho também dessas teorias. Por isso que ele tem esse método também, ele parte do método fenomenológico. Ele também tem as suas bases dentro do existencialismo, que é a sua visão de homem, e daí o humanismo, né?
que é essa crença na potencialidade do ser humano, essa potencialidade aí positiva, diferente de outras abordagens que são mais, tem aquela crença mais destrutiva do ser humano. Então, o Rogers, ele confia, e assim como acredito que todos nós que fazemos parte dessa abordagem, acredita no potencial humano, né? Que cada um tem sua maneira de se autorrealizar, sua maneira de escolher, né? Sua liberdade aí, muito se falado no existencialismo, né? Sartre, e, entre outros aí, né? Não vamos adentrar nisso. Mas acredito... É um sentimento de ser único, né? Isso. E esse sentimento de ser único e ter as suas capacidades, digamos assim, acredito que existem algumas maneiras de conseguir se explicar de, tipo, como que você vai fazer com que esse broto de capacidade consiga se desenvolver. Tu teria algum exemplo, professor, que conseguiria falar sobre? Com relação a essa questão de confiar no potencial do outro, Isso. nós abrimos mão, então, o que vocês estão falando é que nós abrimos mão dessa relação de desconfiança. Então, eu não vou para uma relação terapêutica com uma postura mais investigativa, tentando já relacionar essa pessoa com determinado diagnóstico, essa pessoa com determinado contexto. A pessoa vem como pessoa, com suas dificuldades e com suas facilidades. Eu costumo, né, usar o exemplo, até a gente comentava um pouco hoje ainda, né, sobre aquela questão desse potencial como uma semente que tem um potencial a crescer, a se desenvolver, mas a semente ela precisa ser plantada, né? E eu acredito, então, olhando para a abordagem centrada na pessoa, que cada pessoa ela seria plantada dentro de quê? Dentro de uma dinâmica familiar, de uma limitação social, da questão econômica. Então, a gente é inserido dentro de vários contextos, né? Que não escolhemos esses contextos. E muitas vezes somos condicionados. Não é aquela aceitação incondicional. Nós somos condicionados. E se você fizer isso, então eu gosto de você, sabe? Isso desde da nossa infância. E a questão de tudo isso é que o ser pai, ser mãe, daí nessa ótica dessa sementinha, né, que foi os filhos, né, enfim, seria uma responsabilidade grande de fornecer os nutrientes corretos para que esse ser humano venha se desenvolver, porque ele tem potencial, mas sozinho, né, sem os nutrientes, ele vai... o Rogers vai falar da tendência atualizante, ele tem uma tendência a se desenvolver em busca, né, de algo melhor, de uma autorrealização. Como exemplo das batatas no porão, que o Rogers falava. As batatas no porão, que elas estavam numa condição que não era não era a melhor condição, mas mesmo assim ela se desenvolvia sentindo aquela flechinha de luz. Então, essa semente que tem um baita potencial, algo que eu costumo usar dentro da sala de aula é que, ao invés de ela ser regada, dela ser apresentada aos nutrientes, muitas vezes nós recebemos em nossos atendimentos pessoas que, ao invés de receber esses nutrientes, elas foram recebidas tratadas à martelada. Né? Então, todo aquele potencial, ele ainda existe, mas elas foram tão maltratadas, né? E não é no sentido de justificar algo, né? E, enfim, porque nós também estamos trabalhando com a perspectiva de uma responsabilidade, autorresponsabilidade, mas compreendendo que esse ser humano tem potencial. Agora, eu posso ir para essa relação com esse olhar já de desconfiando desse potencial ou acreditando, né? E que eu não perco em acreditar, muito pelo contrário, né? O Roger está oferecendo essa postura de acreditar nesse potencial das pessoas, porque as possibilidades existem ali. Algo que você, Carlos, até comentou que me faz relembrar o quanto é fascinante quando a gente percebe que o cliente / paciente, ele está se tornando consciente, né? Que ele está ampliando a sua consciência sobre si e sobre as possibilidades que ele tem e fazendo coisas que ele outrora, talvez lá no início do processo terapêutico, ele pensava, nossa, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, mas ele se vê, opa, eu fiz. Chega para você no atendimento e dizer, olha, sabe aquilo que eu falei para você que eu tinha muito medo? Esse final de semana eu fiz. Eu consegui encarar, eu consegui fazer, eu consegui romper com aquele limite, com aquele bloqueio, sabe? E superar. E isso acontece de uma forma onde você, enquanto terapeuta, o que você fez? Você ofereceu as condições, essas condições de aceitação, né, positiva incondicional. Não quer dizer que eu concordo com tudo que você faz, mas quer dizer que eu
Meu primeiro passo vai ser te aceitar para que você se aceite e se aceitando, você se perceba. Se percebendo, você amplia a sua consciência. Essa consciência que para a ACP não é um lugar, como na psicanálise, não é uma instância. A consciência é uma função. É uma função simbolizadora. Ou seja, nós passamos por experiências. A consciência vem e dá significado, simboliza, percebe a experiência, porque nós vivemos muitas coisas que não percebemos. Isso é fascinante. Ver pessoas que você está acreditando e está percebendo o potencial, mas que ela não consegue ver, e daqui a um determinado tempo de processo terapêutico, você consegue presenciar ela ampliando essa consciência e se percebendo enquanto ser, no lugar em que está, com as possibilidades que tem e com as escolhas que ela precisa fazer. Bom, falando sobre a aceitação incondicional, então, uma curiosidade que eu acho muito grande é que, além dessa pessoa poder ter todo esse leque de possibilidades à frente dela, por esse espaço de acolhimento que o terapeuta pode acabar dando, independente da sua escolha, é ele ainda que vai ser responsável por essa escolha. Logo, esse processo terapêutico de você achar fascinante que esse cliente conseguiu fazer certa escolha na qual ele tinha certo receio, certo medo, ele acabou se sentindo possivelmente realizado para acabar cometendo essa escolha, digamos assim, e a proporção desse espaço já é o suficiente para que ele escolha se quer fazer isso ou não. Lembrando também, como outra curiosidade, esse potencial que a pessoa tem acaba variando de pessoa para pessoa, digamos assim. Não estamos falando, tipo assim, todas as pessoas que querem jogar bola, a gente vai mostrar para ela que ela consegue jogar bola, sabe? Nem todas as pessoas vão ter o mesmo aparato técnico, nem todas as pessoas vão conseguir ter a sua sensibilidade ou até mesmo se sentir realizado fazendo aquilo. Mas ela já percebendo as possibilidades que ela possui, acredito que é um dos caminhos de que a gente poderia chamar de facilitador do processo terapêutico, né? Que não nos responsabilizamos, mas essa aceitação incondicional acaba batendo no ponto que, se você acredita que você consegue e tem certas inseguranças perante a isso, nós conseguimos trabalhar com isso, né? E uma outra coisa importante que é necessário abordar aqui, que a gente, no meio disso que a gente está falando, é sobre a relação terapêutica, que esse era o foco do Rogers, diferente de umas outras abordagens que vinham focar nas queixas, nos sintomas. Então, ele acreditava que o ser humano, quando ele não tinha aquelas condições facilitadoras, como o professor Luiz estava falando, por exemplo, quando na infância as crianças são condicionadas por suas figuras de referência. Os pais, vamos falar dos pais. O fulano ganhou um brinquedo que não gostou no seu aniversário. Aí o pai vai lá e fala assim: não, filho, não demonstra que você não está gostando. Agradece, obrigado. Né? Se você não falar isso, então você vai dormir sozinho hoje. E aí você já está condicionando aquele indivíduo que está ali no seu pleno funcionamento a ser condicionado. E assim ele vai criando essas... através de outras pessoas de sua referência depois, né? Sei lá, na escola, depois grupos de amizades, né? Grupos de trabalho, depois da vida adulta... E depois ele acaba perdendo seu eu, Sua né? essência. Sua essência. É como se ele estivesse criando uma armadura de vários mecanismos de defesa para não ser punido novamente, digamos assim. E daí acaba perdendo a essência de realmente quem ele gostaria de ser. Sim, e ele acaba sendo o que os outros gostam. Ele acaba se espelhando, fazendo a vontade do que os outros querem que ele faça. Aí por isso que acontece da estrutura aí do self, né? Que fica em desacordo com o eu real e o eu como eu me vejo e o que realmente sou. Isso. Aí acontece que é um desajuste aí, né? Uhum. Que o Rogers falava desses desajustes, né? Sim. Não das neuroses, né? Os neuróticos eram desajustes. É porque nesse desajustar, né, essa pessoa estaria vivendo para agradar o outro, né, vivendo com base no que o outro disse, né? E eu acho que a questão das referências, elas até fazem algumas distorções, é importante comentar, porque parece que nós não queremos que a pessoa tenha referência. Na verdade, é muito pelo contrário. O ser humano, a criança, nós, adultos, precisamos de referência. Pessoas, enfim, questões sociais
que nos indiquem uma referência, mas não que nos determinem, né? E que são a partir dessas referências que a gente vai tentando entender o que é certo, o que é errado. O que a abordagem vai tentando trabalhar é a questão da autonomia, né? De uma liberdade, A autoestima. Né? do olhar para si, com um olhar mais de autocompaixão também, né? Muitas vezes, né? Não tão depreciativo, né? Então, mas considerando tudo que esse ser humano, ser humaninho, ser humano adulto já ele é e pode ser, né? E pode ser dentro dessa situação. Né? E vale lembrar, igual aquela palestra lá que o Marcos uma vez falou na primeira jornada, que o que é buscar as pessoas tentam se autorrealizar, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que a pessoa vai, por exemplo, ela vai ser um anjo, né? Um anjinho. Ela vai, às vezes, roubar uma comida, roubar, sei lá, uma bebida, alguma coisa, mas para ela, aquilo ali, no momento, aquilo está sendo melhor para ela. Isso né? é complexo de comentar, porque nós somos muito julgados, inclusive, por conta disso, né? Nós só estamos entendendo, então, com relação a essa postura do roubar, porque essa pessoa está entendendo que é a melhor escolha para ela. Sim. Pode ser que daqui 10 minutos ela vai perceber o que ela está fazendo, perceber, opa, tinha outras possibilidades, ou não. Ela pode não perceber, né? E daí Mas que para entra ela faz porque a psicoterapia, né? Uhum. Para ajudar essa pessoa, ela perceber isso. Ela buscar outras saídas, outras possibilidades e enxergar isso, né? Bom, um dos desafios, então, que a gente pode acabar vendo nessa questão de escolhas, que a pessoa acredita que foi a melhor escolha possível que ela fez naquele momento, pode acabar se baseando que, bom, a gente acaba vivendo apenas o presente. Naquele momento, ela quis escolher aquilo e digamos que uma das consequências dessa escolha foi algo que ela não gostou. E digamos que daí ela tem um sentimento de culpa muito grande perante a isso. Mas ela não sabe por quê. Ela não simbolizou. Talvez sim, talvez não. Mas o que eu penso daí sobre isso tal sentimento de culpa, digamos que pode acabar vindo situações parecidas, contextos parecidos de cliente A e cliente B. Um dos diferenciais também daí da abordagem seria esse tal respeito do tempo da pessoa, digamos assim, de perceber que eu dar espaço para ela conversar, se ela quiser conversar repetidamente, por 15 atendimentos ou apenas 2 atendimentos sobre apenas aquele assunto, ela vai ter essa abertura, né? E seria literalmente respeitar o tempo dessa pessoa, ter uma certa compreensão empática dessa certa culpa e que também, lembrando que as experiências de vida, digamos assim, do terapeuta em si não influenciam na experiência de vida da pessoa, do cliente que está na nossa frente, digamos assim, como se nossos valores estivessem resolvendo o problema daquela pessoa. Eu acho muito interessante como isso acaba funcionando daí. Uhum. Eu acho que algo interessante, então, para a gente fechar essa discussão, que é muito pouco tempo para falar de uma abordagem tão... que para nós tem tanto significado também, que estamos estudando aí, e que a gente gosta de falar, né? Tanto que a gente leva, às vezes, nas nossas supervisões, algumas horas conversando sobre isso, né? Que seria sobre centrar-se na pessoa. Não quer dizer que o terapeuta vai para um lugar, então, de passividade. Eu acho que isso é importante a gente conversar também. Mas que, a depender do atendimento, a depender da necessidade, a depender da forma que essa relação ela vai se estabelecendo, o terapeuta vai ser mais ou menos expressivo, digamos assim, né? Vai precisar se comunicar, inclusive, um pouco mais verbalmente durante um atendimento com uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de fala, né? De se comunicar verbalmente, ou apresentando outras possibilidades de recursos para que essa pessoa possa se expressar, não sendo obrigado a falar, né? Você precisa falar, porque senão não é terapia. Não, partimos do pressuposto, então, do ser terapêutico. Nós vamos centrados na pessoa perceber quais seriam as possibilidades, né, que eu poderia ofertar e disponibilizar dentro das condições, dentro do setting, para realmente efetivar esse objetivo, né, esse objetivo de facilitar esse processo dessa pessoa. Então, não sei se vocês têm algo a comentar sobre isso. E porque assim, o que muito também se fala dentro daqui é sobre o silêncio, como a pessoa lida com o silêncio. Às vezes pode ser um pouco constrangedor tanto para o terapeuta quanto para o cliente, né? Quem não está acostumado. Porque às vezes o terapeuta fica se cobrando, mas eu preciso falar, preciso fazer uma intervenção, né? Preciso fazer com que a pessoa fale. Mas, na verdade, talvez aquele lugar ali seja o único lugar que a pessoa está tendo silêncio.
E às vezes existe muito barulho naquele silêncio dela, né? Uhum. Sim. Então, E Você tá perceber, acolhendo. né, isso, perceber como esse silêncio se apresenta, também é algo que é muito de habilidade do terapeuta. Realmente, habilidade para perceber ou esse silêncio parece estar levando para um lugar de desconforto, ou é um silêncio que é necessário. Né? tá organizando suas ideias também, né? Isso. E eu sei que, assim, aqui na clínica escola, pelo menos, a gente costuma falar nos primeiros atendimentos sobre esse respeito com o tempo, né? Com o tempo de cada pessoa, com o silêncio, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam, principalmente aquelas que nunca fizeram uma psicoterapia, e já vem com aquela cultura de achar que o psicólogo tá lá em cima, né, no patamar, que ele é autoridade e que ele vai estar falando ali para você, vai estar fazendo pergunta, vai estar te dirigindo, te fazendo uma entrevista. E aqui é totalmente ao contrário disso, é o oposto disso. Sim. Só que isso é dito ao cliente, à pessoa, então para ela vir a se sentir confortável, saber lidar também com aquele silêncio e não se sentir pressionada em estar falando alguma coisa, né? Então é dado a ela isso, né? Isso. É muito valorizado esse silêncio ali, aquele momento dela. E é importante lembrar também que cada um tem o seu jeito de ser terapeuta, né? Por exemplo, eu costumo, né, nos meus atendimentos, eu acabo, às vezes, falando muito com a pessoa. Às vezes a gente acaba tendo uma pegada meio existencial, né? Falei. Por exemplo, em uma sessão a gente acabou discutindo, falando sobre isso, sobre a água, né? A pessoa ficou ali 15, 20 minutos falando sua relação com a água de beber, né? Então, são essas coisas, assim. Então, aquilo que estava fazendo sentido ali para ela, sabe? Uhum. É claro que por trás dessa água, porque o que eu sempre digo para vocês, né? Nossa tendência é focar na questão objetiva. Tem um mundo interno sendo expressado, né? E a pessoa vai utilizar de recursos que ela conseguia enxergar naquele momento para poder se expressar. Então, cada pessoa está vivendo e está se comportando e reagindo do jeito que está conseguindo dar conta. E esse dar conta é aquilo que ela consegue perceber, aquilo que ela consegue ver. E não só consegue ver, porque ver é uma coisa. Agora, se movimentar para aquela possibilidade que eu enxerguei de ser, é trabalhoso, gera um esforço. E aí tem alguém, um profissional, então, que está se dispondo a me acompanhar dentro de tudo isso, em um mundo totalmente caótico, onde está cada um se preocupando com o seu próprio umbigo, com o seu lado, né? Aí, então, nós temos o profissional da psicologia. Então, a abordagem, já caminhando para o nosso fim, então, para um fechamento, seria nesse caminho de que uma abordagem que vem relembrar no que a psicologia deveria se debruçar mesmo. O que a psicologia deveria olhar enquanto processo terapêutico, um processo que, para ser terapêutico, talvez deveria ser um pouco menos processo avaliativo e comparativo. E se for comparar a pessoa, que compare ela com ela mesma. Né? Então, relembrar desses pressupostos para quem tem interesse em compreender, quem sabe está começando aí no curso de psicologia ou estudar psicologia, se identificar com essa ótica mais humanista, uma ótica da centrada na pessoa, é extremamente importante. Tá? E aí nós temos uma missão, que é falar do nosso evento, né? Jornada da Abordagem Centrada na Pessoa, edição 2024. Para lembrar que nós estamos aqui falando sobre a nossa abordagem, né? Que nós compreendemos, sobre a nossa percepção aqui, e não desvalorizar outras abordagens, né? Isso mesmo. Porque todas as abordagens, elas funcionam, as teorias, o que vale é aquela relação entre... Porque sem relação não existe, né? Não existe ali uma contato psicoterapia. terapêutico, né? Não, Exatamente. é necessário. E cada um vai se identificar com aquela pessoa, com aquela relação, aquele cliente, aquele terapeuta. Então, é isso que eu tinha para dizer. Isso mesmo. Eu acho que quando a abordagem surge para mim, eu percebo na caminhada da grande maioria dos meus alunos, essa caminhada muitas vezes de que eu me encontro ou parcialmente em uma das outras abordagens ou não me encontro. E aí quando chega a psicologia humanista no 7º, que
normalmente é estruturada aqui na psicologia da FAG, por exemplo, no 7º período. Aí eu, ao começar a ouvir, eu percebi, opa, eu acho que encontrei o meu lugar, né? Eu acho que encontrei esse lugar dessa minha possibilidade de ser terapeuta para o outro. Muito bem. O que nós podemos falar da jornada da ACP? Para quem ele é pensado, né? Quem a gente convidaria a participar desse evento? Primeiramente, mandei bastante gente para que faça psicologia, primeiro de tudo. Mas eu acredito que para todas as pessoas que gostariam de saber como funciona esse movimento da abordagem centrada na pessoa, independente se faz terapia ou não. E, bom, está sendo bastante divulgado. Pelo que eu vi, vai dar uma boa galera. E do última jornada que eu acabei participando e vi os eventos, existem também pontos específicos que a gente consegue ter uma visão muito mais ampla sobre, como, por exemplo, a visão de diagnóstico e por aí vai. Eu acho muito interessante, assim, como pessoa falando. E acho que vale a pena não perder essa oportunidade. Se não me engano, vai ser essa sexta-feira e esse sábado, né? Isso, dia 25 e dia 26. Começa, na sexta-feira começa às 8h30 o credenciamento e daí no sábado às 9h da manhã. Isso mesmo. Nós vamos ter na sexta-feira o professor Marcos, né? Que vem de São Paulo aí já. Nós tivemos a sensação na última jornada de não termos ouvido tudo que ele teria para nos falar, né? Então, por isso a gente fez questão de fazer o convite novamente para ele. Ele vem aí para fazer a nossa abertura, vai estar falando também na sexta-noite, vai estar falando no sábado para encerrar sobre a vida e a história do Carl Rogers. Se você quer compreender um pouco melhor sobre isso, com alguém que estuda há muito tempo a abordagem, desde lá da década de 80, vem aí na sexta-feira, nos primeiros horários aqui no Bloco 1, que vai ser essa fala dele. À noite, na sexta-feira, ele vai estar falando sobre recursos expressivos. Nós falamos aqui um pouquinho sobre formas de se expressar dentro do setting terapêutico, né? E ele vai estar falando um pouquinho sobre esses recursos, que a Nathalie Rogers, né, vai propor e vai ser um dos principais nomes aí dentro dessa forma de olhar para a pessoa e possibilitar outras formas que ela vem se expressar dentro do setting terapêutico. E para fechar, ele fecha falando lá no encerramento sobre diagnóstico. Diagnóstico e a CP. A CP ignora totalmente o diagnóstico. O que é o diagnóstico para a CP? Na atualidade, Já né? adiantamos que não, né? A CP vem, ela não olha para o diagnóstico como o primeiro olhar, mas se o diagnóstico vem com a pessoa, né, ela vai considerar como esse diagnóstico Como, serviço de quê? seria como né? parte do tratamento. É. Né? Igual, por exemplo, quando se fala que a abordagem centrada na pessoa, ela pode também entrar junto com a psiquiatria também. A abordagem centrada na pessoa também. Essas são as outras possibilidades, né? Falando em possibilidade da CP, né? Para ter essa visão um pouquinho. Aquelas Resgatar a distorções, subjetividade da pessoa, né? Isso, um olhar mais humanizado para a questão da medicação, da psicopatologia, no diagnóstico, ou seja... Sim. E aí nós vamos ter fala durante esse evento, o evento também na sexta, o professor Mário vai estar falando sobre uma CP que vai além da clínica, né? Organizacional, jurídica e tantas outras possibilidades de aplicar a CP. No sábado, esse professor que vos fala vai estar falando um pouquinho de aproximações e distanciamentos entre a CP e fenomenologia, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a professora Jéssica vai contribuir com a questão das questões raciais, né, e de gênero, enfim, dentro da abordagem centrada na pessoa. E tem o Edson Bezerra. Muito importante, estava esquecendo o Edson, né? E o Edson, ele vem aí para o professor Edson, ele vem para falar um pouquinho sobre a importância do John Wood, né, para abordagem centrada na pessoa. E o John Wood é um cara que contribui muito para a CP, inclusive para ela ter o nome que tem, né? Porque até o John Wood começar os estudos ali junto com o Rogers, nós tínhamos a fase ali da terapia centrada no cliente. E o Wood se incomoda um pouquinho com esse negócio de cliente, né? Mas o Edson vai falar um pouquinho mais e aí ele vai propor, né, uma abordagem centrada numa pessoa, tá? Antes de cliente, antes de paciente, é uma pessoa que está na nossa frente. E isso é muito legal. O John Wood tem esse viés aí depois do Rogers, ele vem aprofundar muito aí, ajudar o Rogers nos estudos. Convidamos vocês todos a participar, estamos organizando com bastante cuidado, né? Bem pensado em cada detalhe aí esse evento. E aí deixo as considerações finais para cada um de vocês e falo por último aí as minhas considerações. Eu acho que quem falou pouco, né, deveria falar agora. Então pode começar, depois eu vou. Então, o que eu quero falar aqui, que gostei de compartilhar com vocês, né, alguns dos nossos conhecimentos com vocês aí, com vocês aqui, né, essa nossa experiência aqui, genuína,
espontânea, espontânea, né? assim, como roda de conversa. É lógico que não dá para trazer tudo aqui, né? E a se aprofundar muito dentro disso, porque é muito, muito complexo, muito amplo. A gente ia falar sobre um pouco também sobre essa cronologia aí dentro da abordagem centrada na pessoa e como que ela se fundou ali junto, né, o humanismo, e acabamos que nem falamos, né? Porque a gente foi sem roteiro aqui. Deixamos para quem ser vinha livre. assistir aqui sexta-feira com o Marcos. Para ser fluido, para ser algo Isso. fluido. Então, Para ser algo mecânico. Né? não ser fixo. Então, mas assim, quero agradecer então, né, pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho. Agora eu passo para o meu colega Carlos dar suas últimas palavras. Bom, primeiramente gostaria de agradecer bastante essa oportunidade de conversar sobre essa troca de experiências, sobre a abordagem. Eu acredito que quanto mais você se aprofunda nela, você consegue visualizar como funciona na sua vida e dentro disso é possível fazer trocas de experiências, tipo, naturalmente, assim, por horas, facilmente. Lembro até em supervisões de estágio, até onde, tipo, a gente está relatando sobre um caso e acaba tendo conversas bastante profundas sobre como isso pode afetar a pessoa, como afeta a relação de mundo dela e por aí vai. Gostaria que tivesse mais oportunidades como essa, mas, bom, como foi dito, então, a jornada está aí para conseguir cada vez mais aderir mais conhecimento sobre. E também uma troca de experiências. Eu acredito que sempre que acontecem esses eventos, existem muitos relatos de como foi para a pessoa tal situação. E, na minha opinião, isso é mais importante do que apenas uma colocação teórica, né? Bom, muito obrigado. Vou passar então para minha amiga Lívia. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito válido a gente poder ter essa troca. Também concordo que seria muito interessante a gente ter mais momentos como esse, porque é sempre muito bom não a gente entender o que a gente passa no nosso dia a dia, mas o outro também, quem está nos assistindo, poder entender um pouco mais sobre a nossa abordagem, o que a visão de mundo que a gente escolheu. E é isso, nosso simpósio aí, a jornada da ACP, sexta e sábado, esperamos vocês. Muito bem, a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, né, que é estar ali na nossa salinha de supervisão, para vir aqui comunicar e falar um pouquinho dessa abordagem, né, que precisa muito ser divulgada e além, né, de outras abordagens, cada uma com a sua importância, como a gente enalteceu bem, mas aí a ACP, que é a nossa abordagem, então a gente falar é muito bom. Fica mais uma vez o convite, né, para você conhecer um pouquinho mais e estamos aí esperando vocês ansiosamente. Agradeço, né, também vocês que se disponibilizaram a estar por aqui e nos vemos em um próximo, né, encontro. Eu lembro que no final da jornada do ano passado, né, na sexta-feira, a gente foi em 4 noites, né, na sexta a gente ficou com aquela sensação de que não queria que acabasse, né? Eu tenho quase a plena convicção de que do jeito que a gente está trabalhando, com esse cuidado todo, essa jornada não será diferente. Vão ser momentos ali que vão ir para além de um momento de aprendizagem, mas para experiências mesmo que vão ser significativas aí para esse processo de tornar-se um melhor psicólogo, um melhor terapeuta e, antes de tudo isso, eu acho que uma melhor pessoa, certo? Obrigado a todos. A gente encerra por aqui, então, o nosso bate-papo.